Graça e paz a todos, meus irmãos, minhas irmãs e aqueles que estão me ouvindo, estão vendo. Gostaria muito de estar aqui fazendo uma reflexão dos dias de hoje, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 24. E nós demos aqui um pequeno título, devido ao momento que nós estamos vivendo. Você continua o mesmo em meio ao caos? E o tema, dentro desse caos, valorize seu ministério no caos. Em Atos 20, 24, pela tradução Almeida, revista e atualizada, diz assim: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Oremos. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, aqui estou mais uma vez, através da Tua palavra que foi lida, Senhor. Estou pronto para ser usado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, para que o Teu nome seja engrandecido através desta reflexão. Que o Senhor Jesus Cristo possa alcançar todos os corações, todas as mentes e abrir, Senhor, ó Pai, o espaço necessário para comandar as nossas vidas e as vidas de cada um que esteja ouvindo essa reflexão, em nome de Jesus. Bom, meus queridos, minhas queridas, amados de Cristo, nós estamos aqui mais uma vez para deixar uma reflexão bem atualíssima em relação ao ministério, e a nossa caminhada através dele e fazendo a obra de Jesus. Nós queremos falar muito do apóstolo Paulo, que na realidade o apóstolo Paulo foi quem mais escreveu no Novo Testamento. Pelas pesquisas nós vemos que foram 14 epístolas ou cartas paulinas, se considerarmos também o livro de Hebreus, é claro, porque o livro de Hebreus foram 1000 anos considerado como uma escrita de Paulo, mas muitos teólogos não viram que era parecido com um tipo de narração de Paulo e deixaram em aberto como desconhecido. Mas nós apoiamos e sempre falamos, Hebreus foi Paulo, porque tem umas características muito parecidas, embora a forma de escrita, ela seja um pouco diferenciada da de Paulo. Foi o apóstolo Paulo que mais contribuiu para o avanço do Evangelho, ou seja, a missão no mundo cristão, e principalmente aos gentios. E ora chegou a nós, graças ao bom Deus e a este homem escolhido pelo Senhor Jesus Cristo como apóstolo. As cartas de Paulo falam muito sobre as questões centrais da fé cristã. Qualquer livro que você abrir e for ler sobre o que Paulo está falando, ele dá ênfase muito à fé cristã e que são divinamente inspiradas pelo Espírito Santo todas as palavras, onde trazem instruções teológicas indispensáveis à doutrina cristã e instruindo quanto à natureza de Deus e o significado dos ministérios. Ele nos dá assim uma aula dos ministérios, principalmente de todos os cristãos que ocorreram, que ocorrem e que ocorrerão. As cartas de Paulo falam muito sobre todo esse pacote envolvido que eu falei, fé cristã,
palavra inspirada pelo Espírito Santo, instruções para os pastores, né? Indispensáveis à doutrina cristã, fala sobre a natureza de Deus. E especificamente hoje nós estaremos falando sobre os ministérios, que é uma das partes que está no texto que nós lemos acima. De acordo com o Novo Testamento, ministério, guarde bem essa palavra. De acordo com o Novo Testamento, ministério é o que todos os cristãos executam numa tarefa, ou seja, através de seus dons. Porque Deus, quando Ele nos chama, Ele escolhe, né? E capacita também, da forma espiritual. Só que os pastores devem também capacitar os santos, ou seja, estes cristãos, para a boa obra ministerial. Quer ver onde está isso? Leia no livro de Efésios, capítulo 4, versículos 11 e 12, que lá vai dizer os dons para o crescimento do Evangelho de Cristo. Todos devem usar seus ministérios que Deus os chamara. Pois todos os cristãos são eles mesmos, nós cristãos, que exercemos os ministérios. Você sabia que você é um ministro? Você é uma ministra? Após ter chamado por Deus? Pois é. Coloque-se nessa posição agora. Eu sou um ministro do Evangelho. Eu sou uma ministra do Evangelho, cujo Evangelho eu tenho que propagar, cujo Evangelho eu tenho que falar, eu tenho que ministrar, porque me foi incumbido, através de Cristo, a falar dele sobre as boas novas. Nós vemos aqui no texto inicial, Paulo não fala em preservar a sua vida. O mais importante para Paulo era cumprir seu ministério. Ele não estava nem aí mais para a sua vida. Jesus o conseguiu colocar da forma que queria um ministério na vida dele, que ora ainda não havia acontecido ao povo gentio, ao povo que rejeitara o Senhor. Nós vemos aqui que ele queria cumprir o seu ministério, pois Cristo o havia chamado. Seja qual fosse o ministério, mas ele entendeu. Mesmo se tratando em sacrificar sua vida, ele com alegria iria até o fim da sua carreira com esta confiança. E eu glorifico a Deus pela vida desse homem, que veio nos ajudar muito a espalhar o Evangelho, a nos ensinar e a doutrinar. Quando nós lemos todas as epístolas ou cartas de Paulo, nós temos ali em mente que o Espírito Santo está envolvido, sim. O Espírito Santo está ali para nos ensinar. Não são livros comuns, são livros especiais de evangelização. Tanto é que quando ele é engajado nessa trajetória de missões, de ministério, ele faz 3 viagens importantíssimas, espalhando essas boas novas no mundo. Antigo, é claro. Paulo sabe que seu chamado foi através das próprias palavras de Jesus durante uma perseguição aos do caminho. Guarde bem essa palavra caminho. Caminho era a denominação, naquela época, em que este povo cristão seguia. E os fariseus, os saduceus, os escribas, os doutores da lei, não consideravam o caminho como uma religião, mas sim como uma seita. E então, Paulo, devido ao seu conhecimento contrário ao caminho, fizeram-no com que ele perseguisse aqueles que estavam no caminho. Mas durante essa perseguição, Jesus
ou trouxe para si. E ele teve certeza que não podia mais voltar depois do encontro com Cristo. E que Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no seu próprio corpo. Ele consegue falar isso e nós entendemos. Seu corpo agora não lhe pertencia mais, mas a Cristo Jesus ressuscitado. Tanto é que ele declara na carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 21, capítulo 2, versículo 5. Assim, ele diz: porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então ele está declarando que para ele agora o que importa mais é viver em Cristo. Que o morrer, é ganho. Porque quando você passa por essa experiência, você tem certeza de que a morte ela faz parte da sua vida, mas é algo de final de missão. De sorte, continuando aqui o versículo, agora 5, do capítulo 2 de Filipenses, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo. Então nós somos testemunha de Jesus Cristo. Todos os sentimentos de Cristo que deverão passar por nós também para levar-se adiante as boas novas de salvação. Devemos viver sempre no centro da vontade de Deus. Não devemos temer a morte. Sabemos que Deus tem um propósito para a nossa vida. Quando a morte vier, meus irmãos, sabe o que acontecerá? Ela será somente o fim da nossa missão na Terra. Finalizou nossa missão terrestre. Agora não tem mais como você ministeriar, ter a sua missão. Aí assim inicia a esperança com a sua morte mais gloriosa para quando Cristo voltar. É a nossa esperança. Ao lermos o texto inicial de Atos, capítulo 20, verso 24, na nova versão transformadora, Paulo diz: mas minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar minha carreira e a minha missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus. Dar testemunho das boas novas, da graça de Deus. Então ele entende que a vida dele foi comprada por um sangue precioso e que agora ele pertencia a Jesus Cristo. Assim como nós pertencemos a Jesus Cristo. Nós devemos entender que não devemos mudar no meio desse caos. Nós temos sim que valorizar o nosso ministério em meio a esse caos. Esta é a oportunidade grande e maior que Deus está nos dando de falar uns com os outros à distância. Porque ainda existe essa possibilidade, porque Deus assim nos conceder, e nós agradecemos a Deus pela essa maravilha de podermos estar à distância, um falando com o outro, ouvindo a palavra de Deus, cultuando, sentindo a ação do Espírito Santo. Porque quando eu falo isso, eu me lembro de certa vez do encontro de Jesus com aquela samaritana, na discussão onde Deus deveria ser adorado. E a resposta de Jesus diz: não importa o local, o que importa é que o adorem em espírito e em verdade. Eu louvo a Deus pela minha vida, pela sua vida, pela nossa vida, pela vida da igreja, e que o Senhor venha conceder-nos sempre sabedoria, força, para conseguirmos vencer estes obstáculos que já se iniciaram pré-vinda do Senhor. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus e lembre-se, valorize seu ministério, principalmente agora em meio ao caos. Fale de Jesus, fale que Ele é o único Salvador, fale que Ele é o único
que pode nos trazer uma esperança de vida eterna. Eu agradeço a Deus e agradeço a vocês por terem a paciência de estarem ouvindo a palavra de Deus. Use seus corações e suas mentes para refletirem em nome de Jesus. Eu louvo a Deus. Amém.